Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 2 de fevereiro de 2016, terça-feira, um dia de feriado em várias cidades do país, mas não em São Paulo, então teve bolsa, né? E hoje foi um dia de movimentação muito intensa no mercado, um dia ah, importante e até surpreendente. Vamos aqui então dar uma olhada em como está se comportando os nossos gráficos. E de cara a gente percebe uma tremenda barra de queda. A gente teve uma queda de 4,87%, pessoal. Essa foi a maior queda do índice desde aquele mergulho que a gente teve em 2011. Fazia muito tempo que a gente não via uma variação negativa tão intensa no índice, né? E, sinceramente, ela veio meio que do nada, né? O mercado está mostrando até bastante forte. Existia espaço para alguma correção, sem sombra de dúvida. O mercado não sinalizava uma correção com o fechamento de ontem, não sinalizava. E hoje ele veio caindo e fechou na mínima, né, numa barra bem forte. Então, assim como a gente teve aquela alta no dia 29, no dia 29 de janeiro, que muita gente ficou assim, pô, de onde é que veio essa alta tão forte? Hoje a gente tem um movimento até mais intenso na direção oposta, tá? E isso complica um pouco as coisas, tá? A minha expectativa para o mercado é de que a gente teria feito um fundo aqui, né, e que agora a gente iniciaria um movimento de alta, tá, provavelmente para buscar o fundo rompido do retângulo do final do ano passado, né. Talvez, quem sabe, o mercado alcançar a linha de retorno do canal de baixo primário. Num prazo mais curto, com o fundo que foi formado agora recentemente, a gente já conseguiria desenhar este canal de baixo aqui, usando esta LTB e projetando ela para cá. Então, essa no curto prazo faria um pouco mais de sentido, né, pegar o mercado testando essa região aqui. Agora, a barra de hoje não é algo que eu esperaria dentro desse contexto. Não é. Fica até com uma cara de two-bar reversal, ou pelo menos, né, a gente poderia chamar essa barra até de uma barra de ignição baixista. E se no pregão de amanhã, que é quarta-feira, a gente tiver continuidade abaixo da mínima dessa barra, o mercado pode sim vir testar novamente o fundo de janeiro, tá? Claro que isso aqui ainda vai ser um suporte importante, o mercado ainda pode bater aqui e repicar, enfim. O meu ponto é que esta barra complicou a análise do mercado, né? E bastante. Esse movimento foi acompanhado por uma queda no mercado americano, mas não uma queda intensa, significativa. A gente teve uma queda normal que veio testar agora a cabecinha do pivô aqui no índice Dow Jones. A gente pode até ter a continuidade do movimento de queda, mas a gente não teve a mesma intensidade lá nos Estados Unidos do que nós tivemos aqui no Brasil. E esse aqui é o gráfico do S&P 500 futuro. O cenário, na minha leitura, para o mercado americano continua de repique, apesar dessa queda do pregão de hoje. Aqui no mercado brasileiro ficou um pouco mais complicado, tá? Bom, vamos pegar o gráfico do futuro, tá? O futuro foi um pouco acima da média móvel de 20 períodos e voltou com violência para baixo da média, tá? Para quem buscou a entrada atrasada, quem havia discutido na superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima aqui, foi estopado. Quem foi um pouco mais agressivo, tem um pouco mais de cancha de mercado e pôde começar a montar posições desde que o mercado começou a oferecer boas entradas no intraday aqui próximo a romper o canal, esse cara ainda tem gordura para queimar. Mas de qualquer forma, eu acho que o cenário aqui, né, eu vinha mencionando de montar a posição. Se o cara está posicionado, não saiu, não estopou na perda mínima de ontem, coisas desse tipo, eu acho que vale a pena trazer o stop para baixo da mínima de hoje, tá? Se a gente for estopado aqui, se o mercado perder essa mínima, é bem possível que ele venha buscar esses fundos. E
Se o mercado perder a mínima dessa barra, que a gente pode chamar de uma barra de ignição, tá? Baixista, e não for para baixo, o mercado reverter, a gente pode buscar uma reentrada. Tá? Vou pegar no gráfico de 15 minutos a entrada mais segura, mais agressiva que a gente fez foi justamente esse rompendo de linha d'água aqui. Quem fez essa entrada, mesmo que está segurando, tem gordura para queimar, mesmo estopando abaixo da mínima de hoje, consegue carregar, né, aí uns bons pontos. Tá? Quem entrou mais acima já fica numa situação um pouco mais complicada. Acho que seria o caso realmente de encerrar, se perdesse a mínima, porque acionaria então uma barra de ignição e qualquer coisa retornaria para o mercado. Mas, por exemplo, o mercado dá uma perdida aqui e volta com força, a gente pode buscar, tá, a reentrada como um trade de retorno à média num gráfico de 60 minutos, dependendo do caso. Se o mercado abrir em gap de baixo, depois vai romper a linha d'água, eu acho que vale a pena sim fazer posição. Mas enfim, o cenário ficou mais complicado, né? A gente abriu num gap de baixa, fizemos esse movimento de queda, depois acabamos rompendo esse fundo. Mas não era um cenário, naquele momento, que parecia uma venda forte. Tá? Primeiro porque era um rompimento um pouco esticado em termos de primeiro movimento, e a gente veio esbarrar nessa zona de referência, onde tinha vários topos importantes junto com esse gap aqui. Então me parecia arriscado buscar vendas no mercado aqui. O mercado conseguiu em queda, e agora está testando um patamar que eu considero importante, principalmente para quem trabalha com Elliott, né? Dentro da teoria de Elliott, isso aqui é o pivô. O mercado não poderia, em tese, ir abaixo desse ponto aqui. Tá? Se a onda 1, 2 e agora 3. Então o mercado teria que reverter. E a gente também está em cima da retração de 0,618 aqui nesse fechamento. O ideal seria então que, tendo dado essa esticada para baixo, né, hoje, principalmente no finalzinho do pregão, o mercado abrisse em gap de alta, formasse um primeiro movimento para cima, e daí todos nós respiraríamos aliviados. Tá? Se a queda continuar, tá, tem dois pontos no intraday que a gente tem que ficar atento. Né? Essa região aqui, entre 38.200 e 38.080, e depois no fundo por volta aqui dos 37.300 pontos. Esses são os dois pontos gráficos de suporte. Só que se o mercado chegar lá, a gente já vai ter rompido a retração de 618 e já vai ter perdido a cabeça do pivô que deveria ter segurado. Então o cenário acionaria de forma clara, vamos dizer assim, uma barra de ignição que a gente vê no gráfico diário. Então o cenário ficaria bastante frágil para o cenário altista. Ok? Então, um dia extremamente forte, extremamente direcional de queda. O mercado americano a gente já viu. Vamos partir para o dólar. O dólar, eu desenhei esse canal de alta aqui, dá para identificar realmente uma LTA, e o dólar está trabalhando em cima dessa LTA. Eu vejo fraqueza no dólar, apesar de toda essa queda no mercado. O dólar mal subiu 0,58, um candle de indecisão, tá? Mas ele está se segurando nessa zona, né, desse topo, desse fundo, dessa LTA. Ele ainda pode assistir um pouquinho mais um movimento de alta, e o ideal para a gente poder começar a buscar operações na ponta vendedora no dólar seria justamente se o dólar tentasse um movimento de alta, fizesse um fundinho aqui e daí rompesse esse fundinho num pivô de baixo. Né? Seria o cenário ideal. Tá? Mas o dólar está mostrando muita fraqueza, até para fazer esse repique de curtíssimo prazo. No intraday, este é o cenário. Tá? A gente teve até uma abertura em gap de alta, uma congestãozinha, o mercado rompeu, mas não sustentou o movimento de alta e ficou andando de lado. Tá? Continuo achando que o dólar para swing trade está numa situação pouco consistente, e o ideal é seguir focando em day trades no dólar, tá? Tanto para baixo quanto para cima. O juro DI1F18 reagiu um pouquinho hoje, faz um candle de força compradora.
abre novamente a possibilidade de um trade de retorno à média, mas que eu preferia ficar de fora. Logo acima a gente tem a resistência, nós já tivemos uma falha, tá? E esse candle aqui, o de ontem, foi feio, e a média de 200 aqui atrai. Então é o tipo de cenário que vale mais a pena ficar de fora. Nas ações, a Vale deu uma pancada para baixo, quase 10%. Ainda assim, eu não vejo na Vale 5 um cenário muito claro para posicionamento. Se fosse buscar algum trade na Vale, esse trade para mim seria na Vale 3, considerando que a gente tem aqui um cenário possível de gap de fuga, mas o ideal era que o papel tivesse fechado abaixo dessa consolidação para o sinal ficar mais forte. E o volume não foi condizente com o tipo do sinal. Então é um cenário que de swing trade não me animo muito, mas vale a pena acompanhar no intraday. Tá? A Petrobras caiu, PTR4 caiu 8,9%. Provavelmente a gente vai ver a formação de uma congestão aqui. Acho difícil, sinceramente, que a Petrobras venha romper esse fundo. Acho cedo para ela romper, acho mais provável que a gente tenha uma congestão. Era mais interessante pelo fechamento de ontem, se fosse buscar trades na ponta vendedora, vender PTR3, porque ela já testava aqui a média móvel de 21 períodos. Ela também caiu legal, ela meio que se equiparou a PTR4 em termos de variação. Tá? E bem, é isso. Também acho um pouco difícil que a gente rompa esse fundo aqui de janeiro. Acho mais fácil a gente ter realmente uma congestão. Ok? Ambev não tinha até então dado um sinal de reversão significativo, apesar dessa forte alta. O candle de hoje abre essa possibilidade. A gente está testando essa zona da LTB, a gente está ainda dentro de um cenário com viés mais baixista pela posição das médias. A gente tem uma estrela cadente hoje, com volume levemente acima da média, perda mínima abre espaço para movimentos de queda. Repara que no intraday a gente tem essa zona de suporte em gap, tá? Eu não buscaria operações de swing trade, eu buscaria operações de day trade. No geral, pessoal, eu posso estar um pouco enviesado para um cenário mais altista e talvez eu fique um pouco receoso de operar na ponta vendedora. Mas no geral, os movimentos, todos que eu estou vendo, eu estou com o pé atrás, então eu prefiro buscar oportunidades na venda no day trade. Tá? No setor de siderurgia, Gerdau monta uma estrela cadente, com bom volume, a perda mínima abre espaço para um movimento corretivo. Nada muito significativo também. A CSNA também faz um candle de cotação baixista, mas não mostra força para baixo. Eu estou vendo que esse papel aqui ainda pode insistir num movimento de alta, talvez em busca dos 4,30. Um gráfico que a leitura para mim está difícil. O Minas não conseguiu ir longe naquela barra de ignição, até acionou ela, mas de qualquer forma não era um sinal que me atraía muito. O melhor a fazer em relação aos Minas é deixá-la de lado. O setor bancário, junto com o setor elétrico, na minha leitura, na minha opinião, foi o grande destaque. Vamos começar com o Itaú. Itaú fez um movimento absurdo para Itaú, né? A gente teve uma queda de 8,72%. Tá? Perceba que a gente teve um monster gap em Itaú. Itaú abriu pulando o candle de ontem completamente, não tem nenhum tipo de provento sendo pago aí, tá? Sendo descontado do gráfico. Não, então foi um monster gap. E o primeiro candle do dia foi bem amplo, foi uma barra elefante, mas que a gente não operaria pela tremenda distância para a média móvel de 20 períodos por estar cravado aqui na média móvel de 200. Quando o mercado perdeu a mínima do primeiro candle, seria, do ponto de vista de um monster gap, o sinal de venda, o gatilho de venda. Eu não tive coragem de fazer essa venda, achei que o mercado estava já ainda muito sobrevendido, e ainda assim o papel caiu mais 2,4%. Além disso, então uma queda bem significativa em Itaú. É bem possível que a gente venha testar esse fundo anterior. Quem entrou na compra a partir daqui conseguiu sair da operação com lucro, né? Vinha carregando a operação com stop abaixo daquela nova mínima e saiu hoje próximo da abertura. Itaúsa também caiu forte, tá?
Não chega a ser um Monster Gap, porque o candle de ontem não chegava a ser um candle de força. Tá? Claro que é um gap enorme de abertura, mas não é o que a gente chama de Monster Gap. Tá? E caiu bem e também deve tentar buscar aqui o fundo de janeiro. Bradesco também abriu num Monster Gap, mas não acionou o Monster Gap do intraday. Na verdade, gerou uma oportunidade de compra para o setup fechamento de gap, tá? Que teve sucesso. Alcançou o alvo e depois topou pela média móvel de 9. Deu para sair no lucro. Tá? Para quem buscou a operação nesse dia aqui, o papel não chegou a bater a RP. A RP seria... O vídeo hoje vai ser longo, pessoal, já vou avisando. A RP seria de 3,12%. Tá? O papel alcançou uma alta de 2,78%, porém, como a gente chegou a uns 85% do alvo, tá? A gente já teria ajuste de stop pela mínima. Então o papel teria estopado pela perda mínima de ontem, e se não fez isso, eu realmente sugiro em trazer o stop para baixo da mínima de hoje. Não, dentro do meu modelo, quando eu chego a essa proximidade do alvo, seja de RP ou RT, depende de como tu quiser carregar a posição, eu passo já a ajustar stop. Tá, o cenário ficou delicado. Banrisul é o mesmo cenário. A gente tem um alvo aqui de 4,69%, né, e o papel, na verdade ele bateu o RP ontem na máxima do dia, né, então já estaria ajustando stop para baixo cada nova mínima. A operação estaria aberta se tu faz duas saídas ou se tu carrega tudo até a saída final, digamos assim. O stop fica abaixo da mínima de hoje. Tá? E Banco do Brasil também abriu num Monster Gap. Tá? Esse Monster Gap sofreu stop. É raro isso, hein? E aqui, por incrível que pareça, até dava para operar. Perto de Itaú, o movimento não foi tão amplo. A gente teve o primeiro candle, houve a perda mínima e daí o mercado acabou superando a máxima aqui. Teria sido um stop de day trade em Banco do Brasil. Tá? O cenário de Banco do Brasil, eu acho que de todos esses papéis que nós vimos aí do setor bancário, é o que está mais direcionado para a queda, né? Porque a gente teve um repique testando esse fundo anterior e um alvo claro aqui embaixo que não foi alcançado, tá? Que é o fundo lá de 2008. Mas eu também focaria aqui em day trade. E tem um gráfico interessante para day trade, porque a gente está começando a romper a média móvel de 200 e tem espaço até obstáculos, quer dizer, suportes aqui embaixo. O ideal seria uma abertura em gap de alta, seguido rompendo a linha d'água para baixo em Banco do Brasil. Esse seria o melhor cenário para a gente tentar capitalizar em cima de um eventual movimento de queda em Banco do Brasil. Outros papéis. Bom, vamos dar uma olhadinha em BOVA 11. A BOVA 11 também fica com uma cara de correção se houver a perda da mínima aqui, anda junto com o índice Bovespa, né? Uma notícia bem positiva é o milho. A gente frisou bem o milho, como ele estava interessante. Hoje ele fez um movimento de alta bem significativo, chegou a bater uma alta aí de 2,6%, devolveu um pouquinho antes do leilão, mas entrou muito volume, está com cara de dar continuidade ao movimento de alta em busca do topo de janeiro. CCRO seria uma venda possível pela perda mínima também, fechando na mínima. Cosan, outro papel que a gente poderia pensar em vendas pela perda da mínima. A gente tem um candle de dúvida ontem, uma estrela cadente hoje, médias ainda apontando para baixo, testando uma LTB, dentro de um zigue-zague descendente. Detex, se bem que Detex o volume me desagrada, o volume está muito baixo, mas Detex repicou até o fundo de setembro, que havia sido rompido, e agora volta a cair, a sinalizar queda, né? Junto com o teste da média. Seria então um trade possível, mas de todos acho que é um dos mais fracos pela questão do volume. Gol, pessoal. Não, Gol não, vamos pegar Rent. Rent seria um outro trade possível para venda. Me incomoda um pouco o fato de a gente ter batido num fundo importante de setembro, de certa maneira ter aqui respeitado, isso reforça esse patamar como um suporte primário. É bem possível de ter um zigue-zague, então seria um papel mais para acompanhar também no intraday. Gol hoje chegou a subir mais
mas quase 30%, 28%, e acabou devolvendo essa movimentação. Mas, de novo, foi um dia recheado de leilões, o que deixou bastante arriscado tentar qualquer tipo de day trade no ativo. Tá? Operar gol na venda com essa estrela cadente aí eu acho complicado. O stop fica extremamente caro, fazer um stop de 50% é insanidade. Então, de novo, a gente pode olhar o intraday, mas sem muita esperança de conseguir ter um pregão fluido a ponto de conseguir operar. Eu mencionei que o setor elétrico foi destaque, de queda, com destaque para a CEMIG, e nós mencionamos ontem, no farol de ontem, para a gente ficar bem atento ao setor elétrico, porque poderia ter bons day trades. Os papéis já tinham andado bastante e alcançavam alvos. CEMIG caiu 21% hoje, faz até uma barra de ignição baixista, que apesar de ter um stop caro, está com uma cara boa para uma operação. Eu focaria muito em intraday, o intraday também está bonito, mais ou menos como o intraday de Banco do Brasil, começando a romper a média móvel de 200. Infelizmente, para o meu modelo, o CEMIG não ofereceu uma boa entrada no intraday, para pegar essa queda toda. Não ofereceu, ponto, paciência. Tá? Quem ofereceu foi a Eletropaulo. Eletropaulo bateu numa resistência importante, que pode ser um alargamento reto, e eu torcia para que houvesse um movimento corretivo para marcar um novo topo aqui. Para quê? Para o cenário ficar bacana para um eventual rompimento dessa resistência no futuro. Eu já tenho um cenário bom para isso, para um eventual rompimento para cima no futuro. Agora falta o mercado romper. No curto prazo ele está indicando um pouco mais de queda. E no intraday de hoje a gente teve uma formação de primeiro movimento, que rompeu com bom volume às 2h30 da tarde. Então, essa é a brecha que dá para pegar no pregão de hoje. Foi o trade mais claro na minha leitura de todo o setor elétrico. Depois, Copel, Copel junto com o Itaú deu um bom trade nessa estrelinha. Foi carregando, a gente mencionou ontem que com esse doji era interessante ajustar stop, pelo menos de parte da posição, e o candle de hoje, que é uma queda de uns 5%, pode intensificar esse movimento de queda. Eu traria de novo, agora tem carrega a posição ainda, eu ainda traria o stop para baixo da mínima de hoje e teria sido ainda um excelente trade. Tá? Falamos já de CEMIG, já falamos de Copel, já falamos de Eletropaulo. A CESP também está com um gráfico convidativo para uma venda. Tá? CESP, CPF3 também. E também gerou uma venda. Tá? A CPF3 também gerou uma venda, mas não foi tão clara no intraday quanto foi Eletropaulo. E Light. Light também tem uma cara boa para venda e inclusive esse ativo foi alvo de um call de venda pelo método Leandro. A CESP e Light para mim são os papéis mais interessantes para vender no setor elétrico. CEMIG seria o mais interessante, mas eu focaria a CEMIG mais no intraday por conta do stop muito caro. Tá? E para finalizar o pregão de hoje, VVAR11, não é um papel que usualmente é muito comentado, mas me chamou a atenção. Tá? Esse papel pode estar rompendo uma LTB, não é tão claro, porque se a gente pegar essa sombra, não estaria rompendo, tá? Mas me parece que esta LTB faz mais sentido. Aqui a gente pode desenhar uma cunha, não é uma cunha perfeita, o ideal seria que esse fundo batesse aqui, mas ok. De qualquer maneira, a gente consegue compreender aqui um retângulo, e esse retângulo está sendo rompido com uma barra de força, a média virou para cima, bandas estreitas começam a se abrir e temos aí um volume legal. Tá? Pode ter tido um pouco mais de volume no número de negócios, mas é um cenário interessante. Para mim, uma barra de ignição não chega a ser um pivô, porque essa mínima é abaixo de 10, mas chama atenção. A gente poderia operar na superação da máxima com stop abaixo da mínima. É um papel de menor liquidez, está operando na média 3,5 milhões, não é tão pouco, mas não é muito, e o stop é um pouco caro. Tá? Então, uma operação ao estilo de PDGR, que chamou muita atenção ontem para rompimento, hoje evoluiu um pouco. Tá? E já teria até alcançado RP, né, por volatilidade, ali, que seria 7,9%. Mas
deve prosseguir em alta, tá? E agora VVAR11 vai chamando também a atenção. Muito bem, então estou aqui bastante ansioso para ver como é que o mercado vai se comportar amanhã. Vai ser um dia importante de LS Live. Então, fico por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.